Você ainda mede cada palavra com medo de decepcionar alguém? Ainda engole o que sente para não perder ninguém? Eu vivi assim, e quase me perdi completamente, até entender que estava preso numa prisão invisível e a chave sempre esteve comigo. Nos próximos 14 minutos vou te mostrar como os estoicos, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, descobriram a saída dessa armadilha. E como você pode aplicar isso hoje, agora, na sua vida. Se isso já tocou em algo dentro de você, deixa o like. Vamos juntos. Nessa jornada. Deixa eu te contar sobre Ricardo. Ele trabalhava numa empresa há 8 anos. Toda sexta, o chefe marcava happy hour. Ricardo odiava. Queria ir para casa, ver os filhos, mas sempre ia, porque faltaria com o time, porque pegaria mal. Um dia o chefe fez uma piada sobre a esposa dele na frente de todos. Todos riram. Ricardo também riu. O estômago revirou, mas ele riu junto. Naquela noite, no carro, sozinho, ele percebeu. Não sabia mais quem era. Essa é a prisão que não tem grades. Você sorri quando está exausto. Concorda quando discorda. Se cala quando queria gritar. E sem perceber, deixa de viver. E começa a se apresentar. Um personagem que dança conforme a música dos outros. O estoicismo ensina que o verdadeiro sofrimento não vem do que acontece, mas de como interpretamos o que acontece. E você interpretou o amor como algo que precisa ser conquistado. Aprendeu que ser aceito é o mesmo que ser amado, mas são coisas completamente diferentes. Ser aceito é um prêmio frágil, muda conforme o humor dos outros. Ser amado é raro, e só acontece quando você mostra quem realmente é. Sêneca dizia, quem tenta agradar a todos, termina desagradando a si mesmo. A necessidade de aprovação é uma forma sutil de autoabandono. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes elogiou alguém que te feriu? Quantas vezes engoliu a raiva para manter uma paz que nunca foi sua? Se você já fez isso essa semana, comenta. Aqui embaixo, eu. Quero saber quantos estamos juntos nisso. Você não nasceu assim. Ninguém nasce medindo palavras, pisando em ovos, vivendo com medo de desagradar. Isso foi ensinado. Talvez pelos pais que diziam, não chora quando você estava triste. Talvez pela escola que premiava quem obedecia, não quem questionava. Talvez pelos relacionamentos onde você aprendeu que amor é sinônimo de sacrifício. O medo de desagradar te transforma em refém do aplauso. E o aplauso é traiçoeiro. Ele te eleva, mas também te escraviza. A partir do momento em que você vive para ser validado, qualquer silêncio vira rejeição, qualquer crítica vira sentença. Você passa a existir através dos olhos dos outros. Epicteto dizia, a liberdade começa quando deixamos de buscar aprovação. E essa é a primeira grande lição. A verdadeira força nasce quando você se permite ser mal interpretado. Pare de se dobrar para caber no mundo. O mundo se expande para quem vive de pé. E é aqui que a coisa fica séria, porque tem uma linha muito fina entre ser bom e se anular. Quando ela é cruzada, o que era virtude se transforma em veneno. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Ana namora há 3 anos. Toda vez que o namorado some por dias sem responder, ela sente o peito apertar, mas quando ele volta, ela sorri e diz, tudo bem, amor. Toda vez que ele cancela planos de última hora, ela engole a frustração e diz, não tem problema. Ela acredita que está sendo compreensiva. Na verdade, está se traindo. A cada tudo bem engolido, um pedaço dela morre em silêncio. No começo parece leve. Você evita conflitos, mantém a harmonia. Mas aos poucos, o peso se acumula. O mundo te trata como alguém que sempre cede, sempre entende, nunca reclama. E é aí que a bondade vira prisão. As pessoas se acostumam com a sua entrega. Quanto mais você dá, menos elas enxergam o valor do que recebem. Tudo o que é constante demais se torna invisível. Sêneca escreveu, o homem que tudo concede, nada possui. Essa é uma das frases mais duras e mais libertadoras do estoicismo. Quem vive dizendo sim para todos, inevitavelmente diz não para si mesmo.
A mente que busca aprovação o tempo todo entra num ciclo sem fim. Quanto mais é elogiada, mais precisa ser elogiada. Quanto mais é aceita, mais teme ser rejeitada. Vira um vício silencioso que corrói de dentro para fora. Se essas palavras estão te atingindo, deixa nos comentários qual frase mais tocou você até agora. Agora vem a virada. Porque depois de entender o problema, você precisa fazer algo que assusta, colocar limites. E não, isso não é egoísmo, é realinhamento. Marco Aurélio escrevia: "O que os outros pensam de ti não deve te perturbar, pois são eles que carregam esses pensamentos, não tu. Você não é o que pensam de você. Você é o que continua sendo quando ninguém te aplaude." Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Pedro trabalhava num escritório onde o chefe mandava mensagem às 23h todo dia. Ele sempre respondia. Achava que era dedicação. Um dia, simplesmente parou de responder depois das 20h. No começo, o chefe estranhou, fez comentários passivo-agressivos, mas Pedro não explicou, não se justificou. Apenas manteve o limite. 3 semanas depois, o chefe parou de mandar mensagens tarde. E, curiosamente, começou a respeitar mais as opiniões dele nas reuniões. O limite é a linguagem silenciosa do respeito. Quem não entende as suas palavras, entenderá o seu afastamento. Epicteto disse: "Não se pode ferir aquele que não se entrega à ofensa." Você não precisa confrontar, explicar ou implorar para ser entendido. Basta agir com coerência. Basta se afastar do que te drena. Quando você começa a se preservar, o mundo reage. Quem estava acostumado com a tua entrega vai te chamar de frio. Quem se beneficiava da tua paciência vai te chamar de egoísta. Mas é o medo deles falando. Medo de perder o controle que tinham sobre você. E é aí que você precisa se manter firme. O estoico sabe que o respeito não se exige, se inspira. Vou te dar um exercício agora. Pega papel e caneta. Escreve 3 situações essa semana onde você se traiu. Situações onde disse sim, mas queria dizer não. Agora, ao lado de cada uma, escreve como você deveria ter reagido. Não é para mudar o passado, é para treinar a mente para a próxima vez. Porque o limite começa na consciência, não na reação. Fez o exercício? Comenta aqui, feito. Vamos criar uma corrente de mudança. Existe um tipo de solidão que assusta no começo, mas salva no fim. É o espaço entre quem você era e quem está se tornando. No início, dói. O silêncio revela o que o barulho escondia. Mas logo você percebe. O que chamava de solidão era apenas abstinência de ruído. Deixa eu te contar sobre Marcos. Depois de terminar um relacionamento de 7 anos, ele se viu sozinho pela primeira vez na vida adulta. Todos os dias, sentia o impulso de ligar para alguém, sair, preencher o vazio. Mas decidiu não fugir. Passou 3 meses deliberadamente sozinho, sem redes sociais, sem dating apps, sem distrações. No primeiro mês, quase enlouqueceu. A mente não parava de gritar. No segundo mês, começou a ouvir algo diferente. A própria voz. Não a voz da culpa ou do medo, a voz da clareza. No terceiro mês, percebeu que não estava mais sozinho, estava inteiro. A solidão é o templo onde a mente se reencontra. Epicteto dizia: aquele que depende dos outros para ser feliz, jamais será livre. Quando você se permite ficar sozinho, descobre o som da própria voz. Descobre o que realmente te acalma, o que te inspira, o que te move sem precisar de plateia. Sêneca escrevia: a mente tranquila é o maior dos templos. A solidão não é isolamento, é lapidação. Ela tira o excesso, apaga o que não é essencial, revela a estrutura do que sempre foi verdadeiro. Quantas decisões da sua vida foram tomadas para agradar os outros? A solidão é o momento em que você toma de volta o volante. Marco Aurélio dizia: volta para dentro de ti, lá está a fonte do bem, e ela jorrará continuamente, se não a impedires. A fonte está dentro,
Você pode passar a vida tentando se preencher com amores e aplausos, mas nada será suficiente enquanto não aprender a se bastar. E agora, chegamos ao último degrau, o lugar onde poucos chegam, mas onde mora a verdadeira invencibilidade, o domínio interno. Há uma força que não grita. Ela se move em silêncio, porque sabe que o barulho é a distração dos que ainda não se encontraram. No início, o controle parece impossível. A mente quer reagir, quer justificar, quer ter a última palavra. Mas o verdadeiro domínio não está em vencer, está em não precisar disputar. Epicteto dizia: ninguém é livre até que aprenda a se dominar. A mente forte não é a que vence discussões, é a que não precisa mais delas. Você começa a perceber isso quando para de tentar controlar os outros. O estoico entende que o mundo é imprevisível, mas a reação é a escolha. Sêneca escrevia: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. A mente serena sempre encontra direção, mesmo quando tudo parece incerto. Porque ela não navega à mercê das ondas, ela ajusta as velas. Você começa a observar o caos sem se misturar com ele. Os insultos, as críticas, as ausências, nada mais te alcança, porque você aprendeu a distinguir o que pertence ao outro e o que pertence a você. Quantas vezes você já se humilhou por migalhas de atenção? Quantas vezes aceitou desrespeito só para não ficar sozinho? Chega! Marco Aurélio escrevia: a calma é invencível, pois ninguém pode lutar contra o que não reage. O mundo pode gritar, mas você já não responde com ruído. Você responde com presença. Presença firme, estável, quase impenetrável. A tua paz começa a incomodar quem vive do caos. Por isso alguns vão te chamar de arrogante, outros de frio. Mas não é arrogância, é domínio. Não é frieza, é foco. O mundo continua o mesmo. As pessoas ainda mentem, ainda traem, ainda julgam. O caos não desaparece, mas algo dentro de você mudou. E quando isso acontece, é como se o universo inteiro desacelerasse. Epicteto dizia: a felicidade consiste em querer aquilo que já temos, e o que você tem agora é o que sempre procurou, a si mesmo. O silêncio, que antes parecia castigo, hoje é o teu santuário. A solidão, que antes te assustava, hoje é o teu abrigo. Você não precisa correr, provar, justificar. A paz é o estado natural de quem não deve explicações ao mundo. Marco Aurélio escreveu: tudo o que precisamos para viver bem está dentro de nós. A partir de agora, você se torna um farol. Não o farol que grita, mas o que ilumina em silêncio. O teu equilíbrio se torna referência. A tua calma se torna lição. E o teu silêncio se torna mensagem. Se essas palavras encontraram eco dentro de você, inscreva-se agora. Não por mim, mas por você. Porque essa jornada não é sobre se tornar alguém novo, é sobre lembrar quem você sempre foi. Bem-vindo ao renascimento do teu próprio espírito. Comenta aqui embaixo: renasci. Quero criar uma comunidade de pessoas que estão nessa jornada comigo. Pessoas que não aceitam mais viver de joelhos. Pessoas que escolheram a paz em vez do aplauso. Nos vemos no próximo vídeo. O silêncio é o início de tudo.